TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje falaremos um pouco sobre o mangá de Kamen Rider, né? E não é qualquer Kamen Rider, né, cara? É só o mangá do primeiro e do segundo, né? Os mangás aí do começo dos anos 70 aí do Shigo e do Nigo. Certo, Dani Tsurugi? Certo! Eu sou Dani Tsurugi e nós vamos falar, sim, realmente, o que o Gil falou, do mangá. Muito bom esse mangá, a gente lê na condução tranquilamente. E chegou e negou que é primeiro e segundo, né? Por que não? Fácil. E quem está conosco para falar desse mangá? Ele que está a primeira vez veio diretamente da Ilha do Kaiju. É a primeira vez que está aqui no nosso TokuCast. Rafael, seja bem-vindo. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, por confiar em me convidar e espero dar conta das expectativas. E vamos ver, né? Vamos falar sobre esse mangá, que é um clássico da ficção científica das histórias de super-heróis japoneses. Ele que tem os melhores cosplayers de Tokusatsu em suas lentes, modéstia à parte. Aquino, seja bem-vindo de volta. Fala pessoal, aqui é o Aquino, falar desse mangá que me fez voltar a comprar mangá. É isso aí, galera, vamos falar sobre Kamen Rider, dessa vez mangá, não é filme, não é série. E antes de falar um pouquinho de Kamen Rider, é legal falar que nós já temos um podcast contando um pouquinho, mas um pouquinho da vida do Shotaro Shinomori. Shotaro Shinomori, que é um dos maiores mangakás, né, cara, da história do Japão. Ele que nasceu em 38, já é falecido já. Em diversas produções, né, dele, assim, criações, se destacam aí para nós fãs de Tokusatsu. Kamen Rider e Super Sentai, porque ele criou o Gorendia, que é só o primeiro, e o segundo também, que é Jack, a gente já contou aqui no TokuCast também. E temos também o cast dele, falando só de Shotaro Shinomori, que é o cast número 16. Ele criou Machine Man, o Shotaro Shinomori criou muita coisa que você que tá ouvindo a gente conhece e nem sabe às vezes que foi ele que criou. Já falamos dele aqui, ele criou Kikai, a gente já teve... O Shotaro Shinomori vive passando por aqui, né? Não tem como não falar, ele é um dos principais nomes aí, né, relacionados a Tokusatsu. E o Brasil era um pouco carente, né, galera, de obra dele, né? Porque a gente já tinha aqui Osamu Tezuka, você tinha Gonagai, você tinha diversos autores de mangá aqui no Brasil. Mangá é publicado no Brasil desde o começo dos anos 2000, né? Começou com Cavaleiros, Dragon Ball, né, cara? Então, quer dizer, você tem novos lançamentos de mangá todos os anos desde então. O mangá, apesar de ter perdido um pouco a força, talvez, continua sendo lançado por várias editoras por aqui. Você encontra na banca de jornal vários títulos, seja eles pela Panini, por exemplo, pela JBC principalmente. Você tem vários títulos de mangá pela New Pop, que nós vamos estar aqui. E a gente foi surpreendido, assim, recentemente com alguns lançamentos, né? Falando de Tokusatsu, por exemplo, você teve o Kamen Rider, vai ter o Kamen Rider Black, que também é a história de Shinomori. Tem Spectraman, né? Isso pela New Pop, né? O Black e o Ishigo. Você tem o Spectraman pela Vipoc Nankin. Você tem, vocês, nós todos aqui, né, temos o caso do Kamen Rider Kuga lá pela JBC. Então tá bem interessante, assim, fala aquele mangá do regresso do Jaspion, né, do retorno do Jaspion, mangá nacional, né? Já tem bastante, assim, poucos, em quantidade de títulos são poucos, mas é um material bom, né? Estamos começando a ter material de Tokusatsu traduzido, mas são materiais ótimos. E falando do Shotaro Shinomori, antes de conversar no nosso bate-papo, nós já temos hoje no Brasil, a Vipoc Nankin lançou Hokusai. Cara, Hokusai é um one-shot que fala, né, uma obra única, né, cara? Hokusai, que é um nome conhecido lá no Japão. Ele que, eu não conheço muito sobre a história dele, mas aquela obra da Onda, sabe, aquele quadro, desenho da Onda, que tá em tudo quanto é loja japonesa lá na Liberdade, foi ele que fez. E também tem no Brasil pela Panini, estão todos na minha mão aqui, eu tô falando, tô olhando pra eles. O The Legend of Zelda Link to the Past,
pela Panini também, acho que é um one shot só, e saiu pelo selo Planet Mangá da Panini, né, cara, que também é uma história e a arte também do Shotaro Shinomori. E aí, entrando agora no prato principal do podcast, até porque é Tokusatsu, né, cara, nós temos aí em 3 edições pelo selo Shogun da New Pop, Kamen Rider. Cara, e Shotaro Shinomori tá finalmente, né, cara, tendo mangás, né, tendo sua arte sendo lançada aqui no Brasil, né. Demorou um pouquinho, né, cara, pra ele ser reconhecido, né, ele é conhecido como o rei do mangá. E o legal bom, deveria ter outras também, né, assim como o Go Ranger saiu nos Estados Unidos, lá na gringa, então esse aqui também teria essa saída do igual, essa iniciativa igual teve do Kamen Rider. Ah, mas eu não duvido não, viu, Dani, que pinte aí Gorindia, talvez pela própria New Pop aí, quem sabe, né, vamos ficar na torcida. Bom, falando de New Pop, né, New Pop ela anunciou tanto o Kamen Rider quanto o Black, e aí são em 3 edições, acho que no Japão são em 4, encadernado, não me lembro agora, mas nós estamos falando aí de 3 edições aqui no Brasil. Vamos começar a falar um pouquinho da própria série em si, do próprio mangá. Só queria deixar um aviso para você que está ouvindo o Tokucast. Se você é daquela galera que não gosta de misturar política com Tokusatsu, eu sinto muito, eu vou falar pra você que você talvez não seja melhor você continuar ouvindo o podcast, porque as obras do Shotaro Shinomori têm diversas alusões aí, mensagens relacionadas à visão política dele e do mundo, principalmente da época que ele criou os mangás. E aí, Rafa, convidamos você, cara, porque pra nós aqui, seu vídeo é a melhor resenha que tem, cara, do mangá em relação a, principalmente, essa parte da visão política, né? Porque o mangá é de 71, e é legal a gente citar isso, e ele sai mais ou menos um pouco antes, depois rola um pouco em paralelo com a série, tanto que o Hiroshi Fujioka se acidentou e teve que se afastar da série por um tempo, e isso também reflete no mangá. Quando o próprio Shigoto também, né, o próprio Takashi Hongo dão cabo dele, e aí nós temos o Orihata Shimonji assumindo aí o manto aí, e dando sequência na história. Isso também acontece na série. Mas assim, o fato dessa parte política aí da tua resenha, até falou assim, a gente tem que falar do mangá, com certeza, que o mangá é excelente, e tem que chamar o Rafael para ele conversar com a gente, porque é uma visão muito simples e complexa ao mesmo tempo do Shinomori em relação ao período, né? E lá, cara, assim, não sei se isso tem a ver com o fato de que essa questão de, mesmo tendo monstro, o forte mesmo, o inimigo forte mesmo, era uma questão de executivo criminoso, né? Isso envolvia muito dinheiro, isso envolvia muito poder de Estado, alguma coisa assim, querendo ou não, o que acontece até hoje, né? Toda a obra do Shinomori e muito do shonen dos anos 70, ele tá muito influenciado pelo contexto político da época, né? E pra gente pensar assim, no final dos anos 60, tiveram os movimentos de contracultura, teve, por exemplo, o Maio de 68, que foi aquele movimento estudantil que começou na França contra o capitalismo, contra várias guerras que estavam acontecendo e tal, e ele se espalhou por vários lugares do mundo, e ele chegou no Japão, né? Inclusive o Maio de 68 aconteceu com estudantes japoneses invadindo a Universidade de Tóquio e fechando toda ela, né? Fizeram um acampamento lá e bloquearam a universidade e tal. Teve um movimento político e ele estava muito associado com uma resposta ao governo atual. Ali no final dos anos 60 até o começo dos anos 70, o primeiro-ministro que aparece no mangá ali, ele é baseado num sujeito que existiu de verdade, que é o Saito Esako, que era o primeiro-ministro do Japão. Ele foi primeiro-ministro entre 1964 até 1972, bem quando estava acontecendo ali o começo, a série e o mangá. E ele era do Partido Liberal Democrata, que é um partido que, apesar do nome ser liberal e ser democrata, ele é um partido tradicionalmente bem conservador no Japão. E nesse período, os líderes desse partido eram vários sujeitos mais velhos que tinham feito parte do governo japonês dos anos 40. Então, aquele governo militar que se aliou à Alemanha nazista, esses caras eram os caras que estavam por trás da liderança do partido nesse período. E o Partido Liberal Democrata, sendo extremamente conservador, ele tinha muita protesto político na época, e eles faziam repressão com violência. Eles mandavam a polícia na rua e a polícia bater em estudante, bater em movimento feminista. Tinha um pessoal que fazia
manifestação por direitos ambientais. O direito ambiental é uma coisa que surgiu ali nos anos 80 por causa das manifestações dos anos 70, e a polícia ia lá e descia o cacete nos caras. Então tinha todo um governo repressivo, violento, um governo que ele declarou apoio aos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Então todo esse pessoal da contracultura achou complicado esse governo. E uma das propostas do governo era revisar a Constituição, que a Constituição japonesa ali pós-guerra, ela proíbe o Japão de ter exército. Eles queriam tirar essa cláusula para poder armar o Japão de novo, e começaram a trazer de volta discursos para falar sobre rearmar o Japão e sobre o Japão ter que interferir e administrar os países vizinhos. Então, tinha um partido conservador liderado pelos caras que eram os políticos que governavam o Japão durante a Segunda Guerra Mundial, falando em armar o Japão e influenciar nos países em volta. Então, tinha todo um medo da população sobre esse governo levar o Japão de volta ao Japão dos anos 30, dos anos 40, aquele Japão totalitarista. O Japão já tinha, você falou disso de influenciar outros países, a própria história do Japão tem influência direta na Coreia, por exemplo. E se for do Vietnã teve a Guerra da Coreia também, né? Depois da Segunda Guerra Mundial ainda tiveram diversas guerras ali, né, cara, na sequência ali, né? Que tiveram, de certa forma... que o Japão também provavelmente foi obrigado a apoiar, né, cara, de certa forma, pelo envolvimento direto dos Estados Unidos ali, né, cara, após a Segunda Guerra. Eles usavam as bases ali japonesas e tal. Mas o problema é que tinha um primeiro-ministro que apoiava abertamente. Ele estava empolgado, que ele queria. Tem um partido todo conservador falando disso. Então, uma coisa que acontece muito na obra do Shinomori, desde o Cyborg 009, é discussão sobre o sujeito que é transformado em arma, né? Se a gente pegar os quadrinhos mais antigos do Shinomori, tipo o Mutante Sabu, o Kaijin Dome, o Gema Tyson, ele tratava muito de sujeitos com poderes psíquicos. Eram jovens telepatas, e essa discussão, assim, inclusive, vai influenciar bastante o Otomo no Akira. Só que ali no final dos anos 60, quando começa toda essa discussão, uma coisa que o Shinomori vai começar ali a partir do Cyborg 009 é falar sobre os sujeitos que são capturados por grandes instituições e transformados em arma. A grande questão deles é: eu não quero ser uma arma, eu quero ser uma pessoa. Tá tudo a ver, tudo relacionado com essa corrente armamentista. Lembrando, né, que o Japão foi para a Segunda Guerra e muitos dos soldados japoneses eram pessoas que não queriam ir para a guerra, que foram à força, né, que não apoiavam o governo e eram obrigados a lutar. E nesse contexto eles estavam com medo que o Japão entrasse numa correria, numa loucura militar de novo. Então o medo é esse, esses jovens do movimento de contracultura, eles não queriam seguir essa tradição desse governo conservador velho que representava os ideais do Japão da Segunda Guerra Mundial. E nós não queremos ser instrumentos, nós não queremos ser armas. E você vê, né, cara, uma outra informação interessante, que a época também não era uma exclusividade do Shinomori fazer super-heróis, né, personagens modificados, né, cara. Os anos 60, quando explode também os quadrinhos da Marvel ali, você tem um monte de super-herói com poder e drama relacionado, né? É legal a gente citar isso porque as pessoas falam assim, mas isso é exclusividade do Shinomori. Não era uma coisa da época, né, cara? Anos 50, 60, o mundo ainda vivia a Guerra Fria, né, cara? Vivia ainda um pós-Segunda Guerra Mundial, vivia ainda aquela preocupação em relação a explodir uma nova guerra, né? Estados Unidos e Rússia, uma guerra nuclear. Então, toda essa preocupação em relação a isso, você vê em diversas partes da cultura. Você vê isso no cinema, você vê isso com filmes de espionagem, o próprio Godzilla também, que tem a sua crítica em relação também, por exemplo, às bombas atômicas. Você vê... nós, entenderam, né? Nos quadrinhos, em tudo, cara, em livro, isso não é algo exclusivo, é totalmente normal o que estava acontecendo lá, né? E essa situação em relação à política que você falou que estava acontecendo no Japão, o Shinomori colocar isso é muito interessante porque ele liga, né, o governo atual lá no Japão dos anos 70, tá bom? Quem tá ouvindo a gente? O governo atual lá no Japão dos anos 70, né? E liga também o próprio nazismo, né, cara? Porque o Japão se uniu ao nazismo ali na Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha nazista, e o nazismo se tornou, inclusive, um grande vilão, né, cara? Um grande vilão, às vezes até caricato, nas obras não só do Shinomori, mas de uma forma geral no Tokusatsu, né? E se vocês olharem a Shocker, o que é a Shocker? Eles são remanescentes do nazismo, né, cara? É um braço remanescente, um braço que ainda existe, né, cara? Ainda do que era a Alemanha nazista, principalmente aquela parte nazista de experiências com seres humanos. Da questão da eugenia e da hierarquia de raças, né? Porque a Shocker, ela tá criando humanos que só
supostamente seriam superiores por questões biológicas e mecanizadas, né? É o processo de eugenia, né? Uma caricatura do processo de eugenia. É engraçado que no mangá, não só a eugenia, né? O mangá também eles falam muito, tem essa lavagem cerebral também, que a Shocker quer trazer a paz mundial, né? A gente ouve isso de umas 2 ou 3 pessoas, personagens ali, né? No mangá. E é aquele negócio de paz mundial forçada, né? Então, tipo assim, a Shocker vende pros membros que é a paz mundial, mas é a paz controlada por eles mesmos. Aí fica muito fácil você tirar o direito das pessoas, né? E você dominar todas as riquezas do mundo e decidir quem tem direito às coisas, quando a igualdade, né? A briga por igualdade não tem a ver com as pessoas perderem o direito. Igualdade é todo mundo ter direito a ter oportunidade de ter as mesmas coisas, né? As mesmas condições de disputar e de conquistar as mesmas coisas, né? Uma democracia é simplesmente uma questão de saber viver, né? E conviver com os seus diferentes, né, cara? Porque as pessoas pensam diferente, saber conviver com pessoas que têm opiniões diferentes, né? E o que a Shocker tá fazendo é simplesmente eliminar seus inimigos para construir a sua própria paz, na qual ela governa o mundo, né? Que é o que o próprio nazismo estava construindo. Então a Shocker tem essa não é só uma alusão, né? Mas também tem diversas alegorias relacionadas a isso. O próprio símbolo da Shocker, né? Que é uma águia, ela é bem... A águia segurando o mundo entre as garras, né? Por que não, né? É o que mostra o domínio, né, cara? É o domínio total ali, né? Então, quer dizer... tem várias alegorias. A saudação dos soldados da Shocker ali é a saudação do Hitler. Tem um monte... Na série é mais exagerado ainda, né? Eles estão seguidamente... Tem um episódio que eles vão procurar o ouro nazista, que eles estão usando uma tecnologia deixada pelos nazistas. Eles estão citando o tempo todo isso aí. A ideia de ser um nazismo caricato, né? A série, por ser uma série infantil, né? Ela explora menos descaradamente essas discussões, né? Principalmente a parte política, mas a parte do nazismo é escancarado na série. Mas tem uns episódios, né, que aparece um símbolo nazista também na série mesmo. Tem vários. Tem vários. Tem um episódio, eu lembro que eles vão procurar achar um tesouro nazista que tá enterrado no Japão. Aí é um caixão, né, o negócio. E tem o símbolo do nazismo, tem a suástica, tem vários momentos. Até o Jack Chan tentou já também no filme aí dele, não lembro o nome. Acho que da discussão dessa parte de política já tá claro pra todo mundo aí. Você que tá ouvindo a gente, nós estamos contando um contexto histórico da época, a gente não tá aqui fazendo, levantando a bandeira de ninguém. Até porque, cara, se alguém tá preocupado com o nazismo, desliga aí esse podcast, nem vem ouvir a gente, né? Mas né? Pelo amor de Deus, né? Isso aí a gente aprende na escola. Pelo amor de Deus, né, cara? Tudo isso de novo, né? Isso tá na obra do Shinomori, isso tá em diversas obras do Japão, principalmente ali dos anos 60, 70, 80. Então não é novidade. E essa discussão política que o Shinomori traz em relação ao governo lá na época dos anos 70, no mangá é totalmente aberto, porque o mangá é o melhor canal para esse tipo de crítica, né? De ligar a Shocker, de certa forma, ali ao governo também. No caso da série em si, fica mais difícil, né, cara? Se não tomar uma proibição aí de ser exibido. Tem mais acesso. Não, e tem umas... Eu acho que tem mais umas questões, assim. Uma é o fato de que o Shinomori tá dizendo, cuidado com esse governo, porque esse governo, eles são os descendentes dos nazistas. Os chefes do partido eram os ministros que governavam o Japão na Segunda Guerra Mundial, que se aliaram ao nazismo, sabe? Isso é uma coisa que ele tá lembrando as pessoas. Olha só, esses caras tem uma continuidade direta aí. Porque a Segunda Guerra é a década de 40, né? O mangá ali, começo da década de 70. Ainda você tem uma parte das mesmas pessoas que estavam no poder, né, cara? Sim, os caras que estavam no poder, eles não foram julgados. Eles ficaram um tempo afastados e voltaram no Partido Liberal Democrata. Então, eles não tinham cargos exatamente públicos, tipo, no parlamento e tal, mas eles tinham cargos de direção no partido. E você que tá ouvindo a gente, a conversa não tem a ver com direita ou esquerda de merda nenhuma. Tem a ver com isso que o Rafa falou. Os caras estavam que voltaram lá ao poder no Japão nessa época, são pessoas que estavam também já no governo quando o Japão se aliou à Alemanha, né? Eu não sei se podemos dizer que você falou de Shotaro Shinomori, ele colocava isso nas obras dele,
cuidado com esse governo. Não sei se podemos dizer se isso aconteceu aqui, na época da ditadura, quando os cantores de MPB também escreviam as letras de músicas visando alguma coisa, denunciando. Fazendo uma crítica, né? Fazendo uma crítica. Não sei se podemos comparar a isso, porque... Há um certo nível de comparação, assim, um certo Sim, nível. porque ele coloca isso em Kamen Rider Echigo, depois ele não sei se a gente reparar nas outras obras, isso volta também lá em Jaka, em 77. Se você avaliar as obras assim do Shinomori e a própria evolução da base de Kamen Riders atuais, você tem nazistas ou grandes empresas, já perceberam? Você sempre tem algumas alusões assim, e se vocês forem avaliar, não é uma exclusividade de Kamen Rider do Shinomori. Se vocês verem filmes de James Bond, você tem lá vilões ligados à Rússia, porque na época da Guerra Fria, né? Depois você tem vilões também ligados ao nazismo, tem um filme também que tem no nazismo, e você tem filmes depois ligados a grandes empresas, né? Que são os vilões megalomaníacos, né? Então você tem uma construção bem semelhante assim em outras mídias, outras franquias, não é exclusividade nesse caso, né? Eu não tô diminuindo a obra do Shotaro Shinomori quando eu falo isso não, tá, pessoal? É porque é interessante a gente falar, porque um mundo tem muitas ideias parecidas assim e vivenciam muitas coisas parecidas ao decorrer da sua história. Então não tem algo que é exclusivo de um autor, exclusivo de um país, né? Eu acho assim que o Shinomori é um cara que ele vai acabar definindo o padrão do vilão dos quadrinhos japoneses dos anos 70. Que é justamente uma coisa que já vem no Cyborg 009 e é uma citação a essa noção esse medo de uma herança nazista no Japão, mas ao mesmo tempo é uma releitura do Oda Nobunaga lá da época do Sengoku Jidai. A ideia o vilão, o que é o vilão dos quadrinhos dos anos 70? Principalmente na obra de Shinomori, mas vai influenciar outros caras. É aquele cara que quer alcançar a paz e acabar com todas as guerras fazendo uma grande guerra. Tipo, o cara que acha que vale a pena fazer a grande guerra pra, no final dela, alcançar a paz unificando em volta do poder dele. Isso é algo que ainda existe, tá? Criar a guerra com seus inimigos pra poder enfraquecê-los ou diminuí-los pra você ter sua ascensão é algo que existe até hoje, né, cara? Sim, mas de vários contextos aí, né, cara? No discurso da paz. Não, eu tô fazendo isso pra alcançar a paz. Você falou do Nobunaga, é interessante porque ele é um ditador da história, né, cara? E se você viu o que ele fez, não foi, claro, dentro ali do Japão, no contexto dele, muito diferente do que o próprio Hitler fez de sair matando todo mundo que era contra as suas ideologias, o seu modo de vida, né, cara? Mas o discurso da paz, né? Eu acho que o Shinomori tá falando muito isso. Esses caras que usam o discurso da paz pra fazer uma grande guerra. Vamos alcançar a paz matando todo mundo que é diferente. O mangá saiu mais ou menos em paralelo com a série. Ele sai, se não me engano, um pouco antes do começo da série, né? Lembrando que a Toei queria fazer uma série de live action e o Skullman, que era a obra anterior do Kamen Rider, não era bem, né? Não era tão simples de adaptar, tanto que o Skullman não foi adaptado ali. Então foi criado o Kamen Rider com muita influência, né? Com muita base do que o Shotaro Shinomori usou em Skullman para poder criar o Kamen Rider. E aí a gente tem a série, quem tava na época, tem a série, e um pouquinho antes começa a sair o mangá também. Então vocês vão perceber o começo do mangá, quem assistiu a série do Shigon 71, né, tanto o mangá quanto a série de 71, vocês vão perceber que o começo da série e o começo do mangá, eles têm muita semelhança, né? E aí, como a gente citou, quando o Hiroshi Fujioka ele se acidenta e sai da série e o Hayato Shimonji assume como Kamen Rider, no próprio mangá também tem uma passagem assim que a gente vai contar daqui a pouco. Então tem spoiler, já contamos vários aqui inclusive, talvez. Então ouça por sua conta em risco. Se você quiser parar agora, comprar os mangás, né, ler os mangás aí, ou ouvir até o final, que a gente tem... Eu vou contar agora, eu vou contar no final também, a gente vai sortear aí também pra quem estiver comentando, ouvindo e comentando aí no YouTube, tá? Que é uma cortesia da New Pop aqui pra gente, que são os 3 mangás pra sorteio. No caso, você falou do primeiro, os dois... Primeiro volume lembra coisas da série mesmo, que é dos 2 primeiros episódios. Tanto os monstros são primeiro e segundo episódio, né? Cara, é muito parecido. Se você pegar assim
O terceiro capítulo do Cobra Otoko também é parecido, inclusive. Também é parecido, é. E eu lembro que eu chorei quando eu vi o episódio que o cachorro morre, que o Cobra Otoko mata o cachorro. E esse já na série é o episódio 9. Não, se você pegar primeira edição, né, nacional, você tem basicamente o começo da série dos anos 70 ali. E depois ele já pula pro episódio 9, comparando, né, questão de monstro. Eu entendo isso assim, o mangá foi lançado, dá a entender que o mangá foi lançado primeiro, né, e a série foi completamente adaptada. Na verdade, Dani, foi desenvolvido junto, né, cara? O Shinomori já estava desenvolvendo a série. Então, o roteiro da série, ele foi tanto pra série quanto pro mangá. Então, de novo, quando você pega o começo do mangá ali, um terço dele, ele é basicamente o que tá na série. O mesmo argumento, o Ishinomori desenhou a partir dele e os produtores desenvolveram o episódio a partir dele. É isso aí. E aí, assim, pelo sucesso, né, porque é o único Kamen Rider e uma das únicas séries que tem mais episódios, ela tem 98, o único Kamen Rider que tem mais episódios, que é 98 episódios, e aí foi bem adaptando um atrás do outro, porque existem episódios duplos, né? É porque, assim, é que negócio, né? Você tem muito monstro da semana, o episódio... Não dá pra comparar muito as duas mídias ali, de certa forma, porque uma, ela segue um caminho específico de seriado de televisivo e outro vai seguir a linha de contar uma história no mangá ali, né, cara? Não dava pra adaptar todos os episódios, senão o mangá também... O mangá tá em intervalos maiores, né? O Ishinomori tava trabalhando em trocentas coisas ao mesmo tempo, como sempre. Você não tinha um mangá saindo em paralelo com a série. Sai um episódio, sai um mangá. Sai um episódio, sai um mangá. Não era assim, né? Ô, Makino, lê a sinopse aí do primeiro mangá aí, cara. Takeshi Hongo é o melhor aluno do curso de Biologia da Universidade Jouhoku. Por conta da sua inteligência unida e grande capacidade motora, é alvejada pela Shocker, uma vil organização que trama a dominação mundial. Ao ser raptado por ela, o jovem sofre um procedimento de modificação de corpo e é transformado em um super-humano. Porém, momentos antes de ter até o cérebro modificado, Takeshi é salvo por seu antigo professor e consegue escapar do covil do inimigo. Agora, o então simples universitário jura acabar com as ambições malignas da Shocker, e para isso, assume a identidade como primeiro mensageiro da Mãe Natureza e guerreiro da justiça, Kamen Rider. Kamen Rider, que seria motoqueiro mascarado, né, cara? E detalhe que o mangá é pra maiores de 18, né, e a série é pra criança. Prefiro ficar vendo a série do que filme de terror. Mas na série tem um monte de mortes tensas, né? Pessoas sendo derretidas, queimadas. Nossa. Era um outro tipo também de classificação na época também, né? E também, assim, as crianças, uma vez, como um amigo nosso eu disse, as crianças lá não são tratadas como criancinhas bobas, são educadas mesmo à realidade. E o mercado mudou também muito, né, Dani? De novo, né? A gente pega uma criança dos anos 70... que ainda tem pais, avós ainda preocupados com o mundo inteiro em guerra, etc, né? Você tem também um mundo meio que se descobrindo ali em relação à cultura, a nova cultura de TV, né, tal. E não tinha também fábricas de brinquedo tão desesperadas por vender, né? E nos anos 70 também tinha toda a questão do experimentalismo, né? O pessoal que queria se livrar daquele conservadorismo e vamos chutar o balde e fazer umas coisas loucas mesmo, que é pra provocar. É isso aí, várias ideias aí nesse período que se tornaram grandes franquias, inclusive depois. Fora que os brinquedos da época também, né? Usava alumínio, uns negocinhos que soltava faísca mesmo, né? Chumbo, tudo, cara. Ó, o Makino, ele tava lendo o sinopse, né? E fala assim, o mensageiro da Mãe Natureza. É bem legal porque, cara, a arte do Shinomori, ela é muito fantástica, assim. Ela é simples na hora que tem que ser simples, né? Beira até o infantil em alguns momentos. E em outros, ela é uma arte fantástica, sabe? Super bem detalhada, super viva. E a forma de leitura do mangá, né? Que pra nós que do ocidente é o contrário, mas a forma dele é muito dinâmica, muito simples, lúdica ali também. Não sei se eu tô dando a palavra certa também. Até os momentos como cômico que tem, né? Não chega a ser aquele negócio forçado. Dá uma graça assim mesmo, né? E essa parte da Mãe Natureza é engraçado, né? Porque tem umas partes que ele realmente, né? Ele invoca, né, cara? Ele fala, vento, enche o meu corpo de energia, né? É que a princípio o vento seria a fonte de energia dele, né? Faria rodar o ventiladorzinho ali do Typhoon Belt. Tanto é que ele explica, né, que ele precisa da moto
o cinto dele pegar o vento, né? É assim que ele se transforma na série, inclusive, né? É aquele cooler lá no cinto, lá rodando, que vai se transformar. É que eu não sei se eu esqueci ou se a Nasser não falou, mas eu realmente não lembro desse detalhe, assim, sabe? Que ele precisa do poder do vento. Eu sei que ele pega o poder do vento, né? Não, explica acho que no mangá, explica na série também. Mas No mangá mas, também mas tem ele é mais uma... rápido. tem uma sutil mudança entre mangá e série, que é a questão do Tachibana. O Tachibana, ele na série, ele é um pouquinho diferente aqui do que ele é apresentado no mangá, né? No mangá ele é bem mordomo mesmo, assim, ali, né? É o personagem Takashi, meio cômico, Batman, né, cara? É, o Alfred dele. É, o Alfred do Na série ele é muito mais interessante porque ele tem muito mais autonomia, né? Ele tem um lado cômico, mas às vezes quando ele precisa ser útil, ele é útil, então ele é muito melhor aproveitado. É porque na série ele é mais mentor do que servo, de certa forma ali, né? É o pai dele, assim, vamos dizer assim, né? Eu ia falar mentor também, que é a palavra certa. Mentor, um pai ali, vai correndo ali por anos, né? Não, e durante o próprio mangá é isso mesmo também. A relação dele também com a filha do professor Midorikawa, tudo isso é bem parecido com a série. E você tem o Takeshi Hongo até... vamos consultar um spoilerzinho aqui, ó. Alerta de spoiler, né? Até ele perder o corpo ali, né, cara? Ele ficar só o cérebro dele ali por um tempo. E o Ichimonji aparecer, que primeiro aparece como um vilão e depois, né, como um outro Rider para destruir o Takeshi Hongo. E ele acaba tendo ali uma situação que ele recobra a consciência dele, não como servo ali da Shocker, né, mas como um ser humano. Você tem a questão do Takeshi Hongo usando toda a grana dele, né, cara? Toda a grana da família dele para criar laboratório e formas dele combater a Shocker. Ele assume, né, essa questão de destruir a Shocker por ter sido usado pela Shocker e tal, né? Com a questão das cicatrizes também, etc. De uma forma muito forte, cara. E você começa no meu caso, por exemplo, no caso de você também, ler o mangá e comprar briga nele, né? Então é muito fácil o Tachibana, a menina, também todo mundo lá comprar essa briga com ele, né, cara? Todo mundo tem um motivo pra odiar a Shocker, todo mundo tá junto, ele torra a grana pra poder criar meios pra isso. É usado pela Shocker e ainda a menina acusa ele de ter matado os pais dela. Mais raiva ainda. E isso meio que complementa a série, né? Porque na série a gente nunca sabe do que ele vive, de onde é que ele vem o dinheiro dele. Ele tá sempre ou estudando na universidade ou passeando, correndo ali na pista de motocross. Na série também, a série meio que dá a entender que ele só é rico, só, e acabou. E o Ichimonji também, ele simplesmente aparece e diz, olha só, a Shocker tentou me transformar e o Hongo me salvou e eu tô aqui, ponto. Então, é meio... Como essa ideia, eles eram feitos juntos, tem uma coisa meio de transmídia, então eles meio que se complementam as duas histórias, apesar das diferenças. É porque o Hayato Ichimonji ele era um fotógrafo, não era? Isso, e aí depois ele vê... Mas aí, cara, pô, você vai combater a Shocker, o Hongo ele é rico, o Hongo ajuda de certa forma ele a se manter ali, né? Porque eles não estão vivendo preocupados com ganhos, né, e crescimento pessoal no sentido financeiro e monetário, né? Elas querem destruir a Shocker, né? Eu imagino que eles não vivem todos da cafeteria do Tachibana, né? De vez em quando ele trabalha, às vezes ele aparece trabalhando. Não podemos esquecer também que, segundo o Shotaro Shinomori, um Kamen Rider tem que ter lágrimas nos olhos, né, cara? Ele é um guerreiro solitário, que nunca tá solitário, né? Tem sempre um companheiro, mas ele é um guerreiro solitário que não pode se apaixonar, não pode perder tempo. Até no mangá também tem isso, né? Que se afasta acho que isso é uma característica do Shotaro Shinomori, dos heróis dele. Nenhum deles se apaixona, ou se apaixona, tem esse impedimento aí de não poder se apaixonar, né? Cara, na primeira edição ela é muito boa pra apresentar o Takeshi Hongo e todos esses conceitos. E, assim, a parte que ele enfrenta lá o Homem-Morcego, eu acho que é um show de arte, assim, do Shinomori. Porque é uma ação que ocorre à noite. E nem todo desenhista, na minha opinião, consegue tão bem desenhar uma ação, uma situação à noite, né? Uma coisa soturna, né, cara? E você... e fica muito bom ali. Você realmente sente a noite ali, né, cara? E tem todo um clima que é do Skuman, né? Que o Skuman tem o servo dele, aquele Garou, que também tem a forma de lobo. Tem várias cenas desse capítulo que remetem a cenas do Skuman. Inclusive tem uma cena que o Garou vira esse morcego gigante e carrega o Skuman no céu e tal, à noite. E daí ele faz uma releitura da cena, só que daí eles lutando, o Homem-Morcego carregando o Kamen Rider. Eu leio bastante mangá de ação, né? E
a maioria dos mangás de hoje em dia, nas cenas de luta, é muito focado assim, sabe, em cenário, em efeito de fundo. Desde o Kamen Rider é focado no soco mesmo. Isso que dá uma boa diferenciada dos outros. Tudo bem que o mangá é antigo, né? Mas você vê, é antigo, mas assim, se você for avaliar só em relação à arte, porque as feições ali de mangá do Ishinomori, do Osamu Tezuka, Go Nagai, né, que até um é meio que herdeiro do outro ali, né, aprendiz do outro, mas assim, é que é algo menos, como que eu posso dizer, não é uma pegada dos mangás de hoje, né? É igual quadrinho, quadrinho americano, você vai ler um Homem-Aranha dos anos 60 e um hoje é diferente, né? O Ishinomori, ele tá numa tradição muito específica ali dos anos 70, que era o pessoal que combinava o design de personagens ainda com um pouco de influência do Tezuka, né? É um personagem um pouco abstracionista, um pouco icônico, mas que tinha já recebido uma herança do pessoal do Gekiga da arte realista. Então a gente vai ver muito no Ishinomori os personagens caricatos com um cenário muito realista. Lê pra gente, Makino, a sinopse aí do segundo também. Os monstros da Shocker seguiam tentando caçar o traidor, Hongo Takeshi, mas o guerreiro da justiça Kamen Rider, enviado pela Mãe Natureza, não se renderia a nenhuma ameaça. A Shocker, então, como uma medida definitiva, decide enviar 12 Kamen Riders para assassinar o nosso herói. Como o jovem Hongo lutará contra 12 de seus semelhantes. Desculpa, eu confundi não, eu embaralhei tudo, Hongo e Takeshi. Fica tranquilo. Acho que ele tá lendo japonês. O Makino ainda tá. Não se adaptou ao português ainda. 50 anos no Brasil. Ó, é que pra quem não sabe, o Makino, ele morou no Japão. Tá cérebro meio a meio. Você vê, né? É 12 Kamen Riders, né, cara? Quando aparece 12 Kamen Riders é até uma cena. Cara, essa parte do mangá, e pra você que não leu ainda, corre pra ler de novo, né? Porque fica bem tenso a situação pro Takeshi Hongo quando esses Kamen Riders aparecem. E não são monstros comuns. Isso também é legal também da arte do Ishinomori, né, cara? Você sente uma tensão ali sem ser monstros. São só outros Kamen Riders, né? Eu não gosto muito dessa tradição como monstro, né? Porque no original eles são Kaijin. E a ideia do Kaijin é um humano que foi modificado. Então, ele tem é uma criatura que ela tem um aspecto monstruoso, mas que está sempre lembrando que ele partiu de um humano. É um humano que foi tão corrompido a ponto de ficar aquela criatura. Mas a própria Princesa Víbora lá, a Princesa Cobra, esqueci o nome dela, ela ainda tem mais traços humanos do que os demais até, né? Tanto que assim, num livro aqui de Kamen Rider da Showa, a maioria dos monstros alguns terminam com Jin, outros terminam com Otoko, né? O Homem-Aranha, o Homem-Morcego. Os que foram terminados em Jin foram os que sofreram aí cirurgia pela Shocker. Não, e que nos lembra que o Hongo é um Kaijin também, que é a grande questão dele. Ele não é mais humano, ele tá no meio termo. E tem uma coisa que é muito significativa. Se eu pensar assim, o que é que tem em todos os Kamen Riders que o Ishinomori trabalha? É sempre a ideia de que o herói, ele tem como fonte de poder a mesma coisa que dá poder pros vilões. O Ishinomori trabalha muito disso, né? O poder dele é o mesmo do inimigo. Então, porque ele é um vilão. Era pra ele ter sido um vilão, né? Era pra ter sido mais um soldado da Shocker, né? O herói, ele tem que estar lembrando que ele sempre tem alguma coisa de corrompido nele. Então ele vai usar esse poder corrompido pra lutar contra essa coisa que ele vê como mal, mas ele tem que se lembrar, peraí, eu sou quase um deles. Se eu for muito longe, eu posso cair do outro lado. Por isso que o visual dele, teoricamente, é um visual esquisito, né? Tem isso também, ele era pra ser um Battle Topo, se ele fosse até o fim da... Negócio de herói bonitinho é coisa de americano. Ó. Então é que ele até fica com medo de cumprimentar as pessoas, né? Ele fala que um aperto de mão pode matar uma pessoa, né? Daí que vem a coisa dele ser isolado, né? Por que ele não pode chegar muito perto das pessoas? Porque ele vai machucar as pessoas, ele é um monstro. O Kamen Rider The First... a gente até comentou aqui no cast que a gente falou sobre The First, que tem uma coisa que a série mangá não tem. Mostra o Ishigo atuando como um membro da Shocker antes de recuperar o domínio da própria mente ali. Ele chega a ter uma meia lavagem cerebral ali. Isso é bem interessante. Por algum momento ele teve do outro lado. É isso aí.
O que não acontece no mangá e na versão original da série, né? E o Ichimonji também, né? É. O Ichimonji também. É muito mais parecido com o do mangá do que com o da série. Só um detalhe visual pra quem deixou passar desapercebido, né? Na série, o Ichigo ele aparece primeiramente sem a faixa no ombro e com luvas verdes, né? Depois, quando vê o Nigo, o segundo, que é o Ichimonji, ele vem com uma faixa só no ombro e as luvas dele são vermelhas, né? Verde. É verde. É verde primeiro, né? É verde. Quando o Ichimonji vem na série, ele vem com a faixa branca, igual o mangá, porque é a mesma coisa do mangá. O Ichimonji aparece com a faixa branca também na lateral do ombro e da perna. Mas qual que era a cor da luva do Nigo? Do Ichimonji, quando ele aparece? A primeira? A primeira. É verde e depois só que vira vermelha, né? A primeira é verde e a segunda é vermelha. Quando volta o Ichigo, quando volta o Takashi Hongo na série, ele volta com 2 listras, né? Isso, parecendo aquele... A gente usava... Isso é no segundo ano. O Hongo ele tem várias versões, né? O primeiro uniforme dele, até o acidente, é o azulado com os olhos violeta. Aí tem um que é todo preto também. Tem o Sakurajima, se não me engano, também, que é não, uma mais escura, né? Não, tem o azul com violeta, que foi até o acidente. Eu desconfio que esse uniforme estragou no acidente, porque ele não usa mais depois. Aí tem até aqueles 3 episódios... Deu azar, mandou mudar pra... Que é o episódio 10. Aí tem 3 episódios, o 11, o 12 e 13, que é o que não aparece nem o Hongo, nem o Ichimonji como ator. Aparece um dublê usando uma outra roupa, e ele é só dublado pelo Hongo que tava no hospital. Foi o tempo até eles escalarem o ator. Tenta fazer formato, apresenta o TAC, né? Pra fazer as cenas de luta ali com soldados no começo. E nesses 3 episódios, o Hongo ele usa já uma roupa verde e um capacete muito mal feito, que parece que foi improviso, assim, a gente vê um monte de imperfeições. Depois entra o Ichimonji, e depois, quando tem os episódios de Sakura de Ma, que eu acho que são os 30 e poucos, isso aí. Que o Hongo volta, daí ele tá com essa mesma roupa verde que ele usou nesses 3 episódios, só que com um capacete novo também verde, daí bem feitinho. É o que ele usa no primeiro ano. Daí no segundo ano da série que ele vem com aquela das 2 listras. É isso aí. Aí o 1 fica com 2 e o 2 fica com uma só. E você falou do TAC, o TAC na série, eles trouxeram um ator. Qual que é o nome do ator que fez o TAC mesmo, Dani? Ele é irmão do Sonny Chiba. É irmão do Sonny Chiba. E aí era um cara que era da Jack, né, velho? É um cara de ação, né? Então. As melhores cenas de ação são dele, da série. A ideia foi boa, mas aí é difícil, né, cara? Tem que ter o herói, né? Não, mas ele tinha participado da seleção de elenco e tinha ficado em segunda opção pro Hongo. Pô, poderiam colocar ele como Ichimonji, né? Ou o TAC virar o Kamen Rider, né? Não, mas tinha o plano, né? Quando tava no final. O TAC viraria o 3, né? Viraria o 3. Teve um mangá curtinho, inclusive. O plano era transformar ele em 3, mas depois. No mangá ele vira. No mangá ele vira o 3. Ele vira parecido com o Skullman, né? Na verdade. Não, mas isso no Spirits. No mangá original, nos anos 70, logo que tava ali no final de 72, lançaram um mangá bem curtinho, acho que tem 5, 6 páginas. E conta como o outro cara é sequestrado e vira o Kamen Rider número 3. E a ideia era a 3ª temporada da série ser assim. Só que depois, durante a produção, eles mudaram de ideia e acabaram criando o V3. E o V3 também não tem nada a ver com o TAC, né? E eu tô citando essa parte do uniforme, foi legal o bate-papo, hein? Quando a gente fala do Ichigo da série, eu vou te chamar de novo. E aí, porque no mangá você tem o uniforme do Ichigo, porque o Ichigo volta no final do 3, aí spoiler também. Eu já avisei que spoiler, né? Primeiro fica só o cérebro dele ali, né? Só, né? Guiando o Ichimonji, depois ele volta meio que num corpo androide, dá a entender, né? Mas ele tem um uniforme sem nenhuma listra. E o Ichimonji tem uma listra só. Mas quando o Ichigo volta normal no uniforme dele padrão ali. Só que tem problema de continuidade, porque ele aparece sem nenhuma listra, mas em alguns quadros ele tá com a listra. Deve ser o colorista. Tem problema de continuidade nesse. O Nomura esqueceu, meteu o nanquim demais, ele só pode. Bom, acho que do mangá 2 é isso, né, cara? O Ichimonji, ele recupera lá a consciência dele, acaba herdando, né, cara, a missão do Takashi Hongo, que foi alvejado lá e ficou só o cérebrozinho do coitado. Eu acho que não chegou a comentar que o Ichimonji era um dos Shock Riders, né? Era um dos Shock Riders, verdade. Ele vai pra matar e muda de ideia no caminho. E é reconhecido por causa da cicatriz também, né, que aparece ali da operação da Shocker. E depois conta um pouco da vida do Ichimonji ali também, né, cara? Conta... Pô, ele acaba acho que matando o pai, né, cara? Tava possuído lá pelos caras da Shocker, né? Ele perde a terrinha dele, né? É invadido. Perde tudo ali, né? E
Não, ele salva até a terra dele, mas ele acaba matando o pai dele, né, cara? Bem pesado também, né? Eu acho até que o Ichimonji, ele sofre um pouco mais do que o Hongo, até. Cara, o Hongo perdeu tudo, ficou só o cérebro, mas... mas, mano, antes, em relação à transformação, né? Porque o Hongo, ele já não tinha família, né? Aí ver perder tudo na sua frente, né? Aí já é outros 500, né? E rolou um clima com a menininha ali. O clima ele é a menina, não sei se chega também, mas mais uma série de tokusatsu que não rola um clima, mas não mas depois também que ele salva a vida e sai fora, meio que morreu ali, acabou ali a conversa sobre a vida dele no mangá ali, né? No mangá original, né? Essa é de pensar, o Ichimonji teve que ser inserido na história à força, porque aconteceu o esquema na série, tá? Amor, tu tem que colocar esse cara aqui. Ele coloca o personagem, introduz ali como Shock Rider, daí recupera a memória e tal, só que ele tinha um problema que o Ichimonji não era trágico o suficiente. Então ele faz todo um arco só pra colocar uma dimensão trágica na vida do Ichimonji pra ter um herói daqueles da sofrência que o Ishinomori gosta. É isso aí, e você aproxima o leitor, né? O leitor acaba torcendo pelo cara, né? E se for de clima, o Ichimonji de frente do Hongo, que tem um par romântico, o Ichimonji passa por 3 mais ou menos ali, né? Porque ele passa pela amiguinha de infância lá na vila dele, ele tem a motoqueira lá, que é filha do... dono da empresa lá dele. Dono da empresa lá, que ele tá investigando, que tem relação com a Shocker. E aí a irmã lá do gurizinho lá, que tem leucemia. Coitado, até falece no final, né? Bem triste ali, né? E no 3 também o Taki já é apresentado como um agente do FBI ali. Ele também aparece no mangá pra dar uma mão ali pro Kamen Rider. Mac, lê aí o resuminho, a sinopse aí do 3. Hayato Ichimonji herdeu os sentimentos de Takeshi Hongo e decidiu lutar sozinho contra Vil Shocker. Afinal, o plano maligno de dominação mundial seguia a todo vapor e somente o Kamen Rider seria capaz de impedi-lo. O último estágio do plano da Shocker era o October Project, o mais usado passo para o controle de toda a humanidade. E nele, finalmente é revelado o grande vilão por trás de tudo, como o novo Kamen Rider vencerá o seu último desafio. É bem legal, você consegue ver quando a tradução ela é bem fiel, quando ela mantém a palavra vil, né, cara? Hoje em dia, acho que a molecada não sabe o que é vil. É uma palavra quase que não é usada mais aqui pelo brasileiro, né? Bom, o terceiro mangá é isso, né, cara? É o Ichimonji indo nessa... tentando proteger esse menino que tem leucemia, conhecendo o Taki e conseguindo chegar aí a um dos principais aí, líderes aí da Shocker. Descobrir o plano da Shocker também tem relação com o governo atual da época no Japão, porque o mangá se passa no Japão. Então você tem... É bom, né? Porque pra ninguém vir depois... Eu já te falei, depois eu deve ficar falando que a gente fez algum tipo de apologia, alguma coisa, mas é o governo atual do Japão, tá, gente? O mangá se passa no Japão. E você tem depois a ajuda, né? Você tem, usa essa maneira de linguagem, né? Mas aí tem o apoio lá do Takashi Hongo no final. E tem a participação de vários Kaijin que são da série, né? Parece o líder da Shock naquele corpo robô, naquele computador com a tela, com vários personagens ali que são com os designs da série, e alguns deles fazem uma pontinha ali na luta. Tem bastante coisa. Esse último volume, ele tem a ação, assim, e o drama, eles são até mais acentuados, né? Sim, mas eu acho que ele é menos experimental também. Experimentalismo gráfico na narrativa, eu acho as primeiras histórias que o Ishinomori ousa muito mais. Esse aí vai ficar um pouco mais convencional. Cara, que no Brasil ficou em 3 partes, né? Mas tem cara de terceiro filme de trilogia mesmo, né? Que vai pros finalmente, né, cara? Resolver isso. Vamos resolver logo. O Ishinomori faz muito isso, né? Ele desenvolvia histórias complexas, chegava num ponto que ele queria encerrar e ir pra outra coisa, ele fazia um final rápido e azar e vamos pra próxima. Mas eu sinto muito isso. Deve ter o que você citou que o mangá saiu com muitos intervalos, assim, durante a série. Não foi episódio por episódio. E tem até algumas... No terceiro, por exemplo, você percebe que tem algumas páginas, assim, que não tem nem fundo, assim. É o Kamen Rider dando cambalhota, sabe? É o Kamen Rider na moto. Tem algumas coisas que até talvez tenha um pouco mais de pressa. Mas, assim, algumas páginas. Mas porque o covil do vilão é animal, né, cara? É aquele computador lá, aquelas salas de... Mas esse negócio de ter uma página só dele dando uma cambalhota, isso é coisa de mangá mesmo, né? Ele quer dar um tipo de destaque naquela cena mesmo, né? É verdade, também tem isso, né? O Ichimonji mesmo, do nada ele não tá mais linkado com o Hongo, né? Do nada. O Hongo para de aparecer ali pro Ichimonji dando
dando diretrizes pra ele ali, né, cara, tal. Mas depois ele aparece no final também pra ajudar o monge. Ah, não sei, eu tô falando da comunicação, meu, sabe? Do nada eles param de conversar. Não, para, a comunicação para rápido. Morre, mas já para até um pouco antes, até. Mas eu achei bem legal o fato do Hongo depois aparecer pra apoiar. E aí você tem também, finalmente, os dois Riders junto, né? Porque é algo que ficou na série. A série ficou com os dois Riders. Quando o Hongo voltou, ela não se desfez do Ishmonge, né? Então a série Kamen Rider, ela vira a série Kamen Riders, né? Você tem o 1 e o 2 em ação como parceiros o tempo todo, né? Então não é mais justo que o mangá chegue também nessa situação, né? Eu não vou dar mais detalhes sobre a trama, a gente falou bastante, até pra poder, quem tá ouvindo a gente até o final, quem teve coragem de ver até o final e não leu, tenha mais surpresas, assim. Tem bastante coisa que rola, assim, durante algumas historinhas que a gente contou aqui. Mas essa parte final ela é bem legal, assim, é cheia de ação. Ao mesmo tempo que ela tem essa parte forte política, ela também não perde muito tempo, né? É igual o Rafael tava falando, né? Bem direta ali, né, cara? Realmente é a terceira parte de trilogia, sabe? Aí não sabemos dizer se o mangá foi enxugado, baseado na série, ou se a série foi estendida, baseada no mangá. Eu acho que nenhum dos dois. A série foi estendida porque fazia sucesso, pelo que a gente viu, e o mangá não teve extensão. É aquilo que o Rafael tava falando. O Shotaro Shinomori fazia várias coisas, né? Então você tinha um mangá seguindo um caminho, mas seguindo um caminho com partes semelhantes ao que estava rolando na TV, né? Até porque a TV, acho que os episódios eram semanais, né? E você tinha a série seguindo a vida dele, porque a produção televisiva tem muito do que chama de monstro da semana, né? Uhum. Então são episódios... tem muito episódio, se você assistiu o Ichigo, assim como eu, o Makino, se você pegar o Rafael, você pegar o Ichigo, tem muito episódio que é muito parecido ali, o formato padrão de série. Se hoje tem muito episódio que é formato padrão, imagine naquela época, né, cara? Tem muita série que os episódios eram padrõezinhos e só tinha algo mesmo acontecendo fora do padrão, nos dois últimos, né? E pra diferenciar um pouco, alguns episódios duplos. Vamos para as nossas considerações finais sobre o mangá do Kamen Rider. Acho que cada um... Difícil, né? Às vezes a gente pede nota, às vezes a gente pede uma cena, um episódio, quando é série, né, cara, quando é filme. Mas acho que do mangá é um momento. Acho que cada um conseguir lembrar aí da memória um momento legal aí. Dessa jornada do Takeshi Hongo e do Hayato Shimonji. Pode ser? Vou começar com o nosso convidado. Rafa, consegue lembrar aí algum momento bacana do mangá que aqueceu o seu coração? Aqueceu meu coração. Eu acho que o momento talvez mais marcante seja a parte triste, que é o final, né? Que é o menino com leucemia morrendo. Que, de novo, o Ishinomori vai trazer... É uma questão que está associada com aquilo que ele estava discutindo, que é essa herança da Segunda Guerra, né? Que é um grande problema para esses japoneses dos anos 70, como esses caras conservadores militaristas deixaram o Japão tudo armado para eles. E o menino tem leucemia porque os pais dele foram sobreviventes das bombas atômicas. Então, pessoas foram contaminadas por radiação e passaram para os filhos deles. Então, tem toda uma herança maldita que a geração antiga do período da guerra deixou para os seus filhos e netos, e agora os filhos e netos têm que lidar com isso, né? Então ele está tratando de duas coisas com a morte do menino. Essa herança maldita da guerra, que eles têm que... Os japoneses do período tinham que descobrir o que fazer, e a tradição da tristeza, né? A narrativa ser sobre uma beleza na representação do que é triste, que é uma coisa que é bastante... É importante, relevante, né, para a produção artística japonesa. Como tirar a beleza da triste. E você, Makino? Bom, eu vou ficar aqui com a cena da luta contra o Homem-Morcego, do volume 1. Não só pela repercussão em si que rolou, a treta toda, mas o impressionante é o final. Eu não vou falar aqui, vocês que comprem e ler, mas é o final que... Nossa, eu fiquei... É diferente. É um final bem bacana, né? Esse final aí, Nossa, eu acho que eu tava lendo sentado, eu levantei muito isso aí. É o Homem-Morcego, não é? É, o Homem-Morcego, é isso aí, é o Batman. E você, Dani? Comprei primeiro, depois eu tive que conseguir o segundo
e teve um prazo, por exemplo, uma semana, 2 semanas. Então, quando eu li o primeiro, eu falei, caramba, e agora? Porque o primeiro, terminando o primeiro, ele dá um gostinho de quero mais, ele te deixa ali na expectativa, dá uma continuação no segundo, né? Isso é uma jogada legal. E aí, que é com Cobra Kai, não é uma Cobra Kai, eu anotei o nome dele. Cobra Kai não, Cobra Kai é outra franquia. É, Cobra o Toco. Na série só no 9. A luta dele para ali, falei, caramba, e agora? Só aparece no 2. E aí você fica lendo ler. Legal ler mangá. Você, Gil? Cara, pra mim, eu até comentei já aqui durante o bate-papo, que é a parte dos 12 Riders, assim, cara, porque são cenas de ações à noite, na chuva. Eu acho que é super tenso, assim, cara, quando ele aparece todos os Riders e ele tá fugindo deles, cara, por ele tá sozinho ali, também é um pouquinho antes, até tentando se transformar, tem todo um lance legal. E além de ser à noite, que eu tinha citado, tem também o fator chuva também, uma parte desse conflito. E eu acho muito legal porque eu, pelo menos no meu caso, né, sentia ali a tensão, né, cara, no mangá, provavelmente tinha a missão de, né, o Shotaro Namori queria fazer com o leitor, né, isso foi bem maneiro. E assim, é o momento que o Rafael citou do menino, da crítica, e que o Maquino citou aquela parte do Homem Morcego, que é muito bem desenhada também tem esse tom soturno aí, de ser feito à noite e tal. É muito bem feito, inclusive até o desfecho também é bem feito, também bem legal. E eu fico pensando no impacto dessa luta com os Shocker Riders pra quem leu na época, porque tem toda aquela tensão e o leitor tá esperando que o herói vai escapar no final. E não é isso que acontece. Tem uma quebra diferente ali no final. E hoje em dia é muito normal, assim, você ver herói enfrentando inimigos que são cópias do herói, ou outros heróis, anti-heróis, etc. Hoje é algo bem comum, né? A gente até comentou no cast sobre Kikaider que a questão do Hakaider ali, né, cara, não era algo que tinha toda hora você ter um inimigo que não é um monstro, né, não tal. E aqui você tem 12 caras iguais ao herói caçando ele, meu. Não é um, sabe? São 12. Então o Shotaro Namori já usa muito esse conceito, né, da surpresa ali, do fator inimigo ser um inimigo inesperado no sentido visual já há um tempo já. Isso é muito maneiro. Até o Hongo ele fica preocupado, né? Caramba, esses caras é igual a mim, mas se eu não matar ele, eu vou ser morto. É isso aí. Rafa, muito obrigado por ter topado participar. De verdade, eu espero que você tope, assim, vamos começar a falar com o Gil fala isso pra todo mundo que participa, né? Mas é porque é verdade, cara. Eu espero que você tope participar de mais episódios. Já fica aqui um pré-convite pra falar de Shigou com a gente quando chegar a vez de falar de Kamen Rider, né, da série. E eu queria que você, fizesse um jabá aí do Kaiju aí, do que você quiser aí de rede social, fica à vontade. Bom, eu quero agradecer por terem me convidado, né, por confiar em mim para participar e me achar que eu podia ser relevante na conversa aqui. E se quiserem me convidar de novo também, eu tô à disposição, né, é só chamar que a gente combina. E quem quiser conhecer o que eu faço, eu tenho o canal no YouTube, que antes tinha o blog tá parado, mas ele ainda existe também, que é o Ilha Kaiju. A minha proposta é fazer crítica de quadrinhos a partir de uma perspectiva da teoria e da crítica de arte. E relacionar as obras no contexto histórico, numa própria história dos quadrinhos e tal. E daí quem quiser ver mais, só procura lá no YouTube Ilha Kaiju que vocês me acham. E obrigado de novo pelo convite, pela participação. Show de bola, obrigado mesmo. E pra você que teve coragem de nos ouvir até aqui, o Júnior Fonseca, editora New Pop, deu pra gente, né, as 3 edições aqui de cortesia pra gente sortear pra quem ouviu esse podcast até o final, comentou aqui no nosso YouTube, que é o espaço para os comentários do cast. Então se você ouviu, comenta, né, a gente espera que todo mundo comentou, tenha ouvido o programa, para você poder concorrer, né, às 3 edições aí, 1, 2 e 3 de Kamen Rider. E se você for sorteado, quiser que sorteie novamente, ou se você quiser presentear alguém no Natal, fica à vontade. Então comenta aí, comenta quantas vezes vocês quiserem, a gente vai fazer um sorteiozinho e vamos divulgar provavelmente no nosso Instagram ou no nosso Twitter, tá bom? Então, comenta, obrigado New Pop, não só por trazer Kamen Rider pro Brasil, nessa edição maravilhosa, com uma tradução excelente. Trazer Gorendia e né? Traga Gorendia também, por que não? Se é um momento pra pedir, eu quero Kikaider. Pede sim que eles estão ouvindo a gente, pô. Estamos ansiosos pelo Black.
Gorendia também, quem sabe, né? Um Picard, tá? Mais coisas aí, pô, New Pop. Mas assim, fica nosso muito obrigado também pelas cortesias aí. E pela parceria, o Júnior e a New Pop apoia bastante aí o tokusatsu.com.br e também o TokuCast aí nos eventos, principalmente. Muito obrigado, Júnior. Obrigado, New Pop. E é isso. Então, Dani, só fala pra galera aí o nosso Twitter e o nosso Instagram hoje pra fechar, que é onde nós falaremos e postaremos quem foi o vencedor. Lembrando que o sorteio será provavelmente 10 dias após o lançamento deste podcast. Então, o sábado que você ouvir o TokuCast Kamen Rider, né, provavelmente é logo no começo de dezembro, não vou falar data para não... vai depender aqui do nosso cronograma. 10 dias depois do sorteio e o vencedor vai receber em casa aí. Então, na hora que você comentar, não esquece de ficar esperto no YouTube, porque se você for sorteado lá no Instagram, no Twitter, eu vou precisar do seu e-mail pra gente pegar seu endereço. Dani, fala pra galera aí nossas redes sociais. Aí o Instagram e o Twitter. O Instagram é o TokusatsuBR. E o nosso Twitter é o mais invejado por ela. É o @Tokusatsu. Chupa sua gostosa, Toei. Isso aí, Toei. Quiser comprar o @Tokusatsu, a gente vende. Quiser participar do sorteio também, Toei. Quiser participar do sorteio, só comentar no YouTube. Mas fica aí, ó, @Tokusatsu e @TokusatsuBR aí, Twitter e Instagram. E no YouTube temos aí tokusatsu.com.br, o nosso TokuCast. É isso aí, no YouTube é muito fácil, portal Tokusatsu. E se você quiser virar padrinho, tá aí padrinho, padrim.com.br/TokuCast. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Continuem aí, se você não conhece o Jotaro Shinomori, as obras, pesquisem, vão atrás aí, que é um dos pais do Tokusatsu, como vocês conhecem. Tá bom? Muito obrigado aí, fiquem com Edinho, até a próxima. Ai, dá! A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.